Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a declaração da maioridade de Dom Pedro II. Para falar sobre a declaração da maioridade de Dom Pedro II, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que levou isso. Nós sabemos que em 1831, Dom Pedro I, ele abdicou ao trono por conta de uma série de problemas que estavam acontecendo tanto no Brasil, problemas políticos que levavam até ele uma imagem de desconfiança, havia uma oposição muito forte cobrando do imperador uma série de atitudes, e por outro lado havia também a questão da sua filha Maria da Glória, que ia para Portugal e na verdade corria o risco de perder o trono para o seu tio Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I. Com a abdicação de Dom Pedro I em abril de 1831, começa um período chamado de período regencial. Inicialmente houve a regência trina provisória, logo em seguida foi convocada a regência trina permanente, e isso não proporcionou um certo diálogo, isso gerou um certo desconforto, começaram a estourar pelo Brasil algumas revoltas. Os grupos políticos eles estavam insatisfeitos e também tentavam tirar proveito dessa ausência do rei. Afinal de contas, Dom Pedro II, na época da abdicação do seu pai, ele tinha apenas 5 anos de idade. Em 1834, o Congresso ele aprova o ato adicional de 1834, e esse ato adicional acaba, entre outras coisas, criando a chamada Regência Una. E quem vence é o padre Diogo Antônio Feijó, um liberal, e ele começa a implementar uma série de medidas. Todavia, é a partir de 1835 que começam a estourar as grandes rebeliões pelo Brasil. Então, farroupilha, sabinada, balaiada, cabanagem, várias revoltas pelo Brasil começaram a eclodir por vários motivos. Algumas por conta da população estar insatisfeita com o presidente da província indicado. Em outras, havia uma questão dos escravos que estavam insatisfeitos com os maus tratos. Em outras regiões, havia a questão dos grandes proprietários, da elite local, insatisfeita por não participar da política imperial ou por estar pagando altos impostos ao governo central. Enfim, os motivos eram os mais diversos possíveis. Todavia, começa um processo de disputa entre dois grupos. Um grupo chamado progressista, que era a favor do ato adicional de 1834, e um grupo chamado regressista, que era contrário ao ato adicional. Do grupo chamado regressista vai gerar o chamado Partido Conservador. Do grupo chamado progressista vai gerar o Partido Liberal. Essencialmente, os dois grupos defendiam as mesmas coisas, mas eles tinham uma pequena diferença. O Partido Conservador defendia uma maior centralização na elite do Sudeste. As políticas públicas deveriam valorizar os grandes proprietários do Sudeste, enquanto os liberais defendiam uma descentralização do poder para que eles pudessem, nas suas províncias, ter maior autonomia. O tempo foi passando. Em 1837, Pedro de Araújo Lima, Marquês de Olinda, foi eleito para a segunda regência una. Pedro de Araújo Lima, ele era do Partido Conservador e ele vai tentar fazer uma série de manobras para voltar o que era antes do ato adicional. Em parte, ele consegue com a lei de interpretação do ato adicional. Todavia, os liberais eles não se sentiam satisfeitos, eles não se sentiam prestigiados, as revoltas continuavam pelo Brasil, até que surge em 1840 um movimento liderado pelos liberais, mas também com algum apoio de setores dos conservadores, para então declarar a maioridade de Dom Pedro II. Mas por que era importante? Primeiro, na monarquia, o imperador ele significa estabilidade. E eles acreditavam que eles poderiam também influenciar a administração do menino Dom Pedro, que iria fazer 15 anos de idade. Estava com 14 e ia fazer
15 anos de idade. Acaba que criaram o Clube da Maioridade, então foi um clube que começou nos bastidores a articular, até que no dia 23 de julho de 1840 a Assembleia Geral se reuniu e declarou a maioridade de Dom Pedro II. Iniciava-se ali então o segundo reinado. Logo de imediato, qual foi a consequência? Primeiro, a extinção da regência. A regência então já não fazia mais sentido. O menino Dom Pedro, ele começou a reinar. E aí fizeram o chamado Gabinete da Maioridade, que tinha alguns liberais que achavam que poderiam influenciar Dom Pedro II, e esse Gabinete da Maioridade, ele teve vida curta, ele durou um pouco menos de um ano, porque o Gabinete da Maioridade acabou não se mostrando eficiente, muito pelo contrário, as revoltas só se ampliavam e havia toda uma insatisfação. Até que Dom Pedro II, o menino Dom Pedro II, já com 15 anos, toma as rédeas da administração imperial e consegue, indicando algumas pessoas, apaziguar durante os próximos 5 anos, apaziguar as revoltas. Iniciava-se ali então o segundo reinado. Mas isso é assunto para a próxima aula. Um forte abraço e até a próxima.